acho que devemos ter muito cuidado com a inteligência artificial. Digo, com a inteligência artificial estamos invocando o demónio. A mesma história se repete, com a IA prestes a ser uma força disruptiva. E aqui estamos nós, nesta terra, criando estas coisas que dizemos que vão nos dominar da mesma forma que Lúcifer quer dominar o universo e, na verdade, dominar a Deus, e isso é simplesmente muito luciferiano. Uma renda básica universal vai ser necessária. Se a IA puder fazer tudo o que você faz, mas melhor, então qual é o sentido de fazer as coisas? Isso deveria ser um sinal de alerta para quem estuda esses temas com afinco. Tudo isso está sendo usado, basicamente, para nos levar a todos à apostasia contra Deus. Claramente, seja olhando pelo lado científico ou pelo lado espiritual, à medida que isso converge cada vez mais para a mesma coisa, o objetivo principal é colocar o mundo sob um único sistema. Sabe, pensar no dinheiro desse jeito, que o dinheiro tem prazo de validade e que você sempre vai precisar dele. Você depende do dinheiro e depende do sistema como se fosse a própria vida. Olá, bem-vindos irmãos e irmãs, Matthew Shanchey de volta aqui com mais um episódio do The Truth Project. Como sempre, agora com meu co-apresentador Andrew Bakishki. Bem-vindo, irmão Andrew, é bom vê-lo novamente. É bom estar aqui. Quer dizer, sinto que as coisas estão acontecendo muito rápido agora, neste momento, agora que a administração Trump assumiu, o que nós já abordamos com bastante detalhe é exatamente o que está. Com os membros do gabinete que ele tem, que possuem laços de lealdade ao Vaticano e o interesse deles em Jerusalém e no Oriente Médio, que continuará a esquentar, mas também o acesso que Elon Musk tem e o que isso pode significar, enquanto tentamos entender como encaixar todas as peças. Mas, obviamente, o nosso principal objetivo é ajudar as pessoas a entenderem tudo dentro do contexto do que está acontecendo na Bíblia. E a realidade é que, neste momento, Jesus está realizando a obra de expiação no santuário celestial por todos os pecados que são confessados. Se nos for permitido encorajar a cada um de vocês, por favor, saibam, este é um assunto extremamente sério. O ministério de Jesus no santuário celestial consiste em levar todos os nossos pecados ao Cordeiro, para que eles sejam finalmente confessados diante do Pai. E tudo o que observamos neste sistema hoje, analisando o que Elon diz sobre IA e renda básica universal. E falaremos sobre a futura moeda digital e o sistema de não comprar, não vender. Há muito o que abordar aqui hoje, com certeza. Sim, e vamos ouvir diretamente da fonte. Nós estamos ouvindo eles falarem por si mesmos e como descrevem este sistema que está chegando a esta terra. E também veremos como o que aconteceu na história no passado está, na verdade, se repetindo hoje. Então temos um bom episódio preparado e, bem, devemos começar. E há um terceiro, o nosso amigo e irmão em Cristo, né? O irmão Kenneth. Obrigado por produzir o programa hoje, né? Ele vai se juntar a nós neste comentário enquanto assistimos, porque nós realmente só queremos ter um diálogo aberto. Louvado seja Deus, animado com o que vemos. Sem delongas, antes de começar, digo que este é um precursor da reportagem sobre Elon Musk que estamos produzindo. Vemos a mesma narrativa, a IA será um grande fator de ruptura no futuro. Quase todos já interagiram com a IA, sem notar que muito do que leem online é gerado por ela. Bem, para onde isso está indo? Como o Musk se encaixa agora que ele faz parte dos bastidores do governo? E nós meio que compilamos vários clipes diferentes dele e de outros engenheiros de IA que nos mostram, talvez, a essência por trás de parte da IA, assim como para onde eles projetam, que isso vá à medida que a IA se desenvolve no futuro. E esperamos que isso nos ajude a entender melhor que quando a Bíblia fala sobre, primeiro, um sistema de não comprar, não vender que está por vir, e segundo, um sistema interconectado mundialmente, no qual, se você não participar, pode ser excluído. Tudo parece indicar que estamos caminhando para isso. Espero que isso confirme a verdade bíblica e que busquemos o nosso sumo sacerdote no santuário celestial para nos prepararmos para o que virá. Bem, antes de começarmos esta análise em vídeo, vamos começar com uma oração. Pai Celestial, pedimos, Senhor, pelo teu colírio, para podermos discernir e compreender o que estamos assistindo, para que possamos aplicar o que nos disseste na tua palavra, que acontecerá nesta terra antes da tua vinda, para que estejamos bem cientes dos perigos que virão e para que estejamos preparados e confiemos em ti. Pedimos-te, Senhor, a tua orientação neste programa enquanto o analisamos, para que sejas glorificado, que Cristo seja exaltado e que o teu povo esteja pronto. Em nome de Jesus, amém. Vamos começar com alguém que talvez conheçam este cavalheiro. Ele é Walter Isaacson,
um biógrafo prolífico e escreveu sobre Jobs, Da Vinci e Einstein, e agora segue Musk por toda a parte. E, na verdade, isso é apenas tocar em uma das coisas que aprendi ao começar a realmente descascar as camadas sobre o Musk e nesta reportagem, que é o fato de que as pessoas que estiveram mais próximas dele ao longo dos anos nem sempre têm coisas muito positivas a dizer sobre ele. E isso é relevante para a nossa discussão, né? Não para julgar o caráter, mas para dizer as pessoas próximas são um bom reflexo de quem você é. E agora que Elon tem um papel fundamental, sem ter sido eleito, ele foi integrado ao governo desde a posse de Trump. Com quem estamos lidando de verdade? E quando ouvimos suas projeções sobre o que está por vir, quanto crédito podemos dar a elas? Então vamos começar com um trecho de Walter Isaacson para ilustrar um pouco o que estamos enfrentando. Ele tem várias personalidades, e às vezes você está perto de uma, realmente. Sabe, um cara meio brincalhão, ou um cara que entra, sabe, no modo engenheiro, no qual ele é muito bom. Por vezes, ele entra no tal modo demônio da Claire Boucher, a própria Grimes. É quando ele fica realmente sombrio. Lá em Boca Chica, no sul do Texas, é onde ele mantém a base da Starship. Numa sexta-feira, por volta das 10 da noite, ele até brinca com tudo, mas só encontra 2 pessoas na base. Sexta-feira, 10 da noite, o seu lado mais sombrio surge e ele acaba explodindo. Por uma hora, ele esculacha toda a equipe e ordena uma força-tarefa. Quer 200 pessoas lá amanhã e o trabalho tem que começar. Todo esse drama vem lá da sua infância. Primeiro, nós notamos que, eu notei, analisando os detalhes, que ele surtou numa sexta-feira à noite, bem no início do Shabat, e acabou perdendo a cabeça porque não estavam fazendo o quê? Exatamente. Parece que está funcionando, sim. Não estavam funcionando. É isso mesmo. Então, ele exigiu imediatamente um reforço, o que significava 200 pessoas lá no dia seguinte, que imagino ter sido no sábado. Não estou dizendo que ele faz isso intencionalmente, mas estes são os frutos da mentalidade de algumas dessas pessoas com quem estamos lidando. E quando você não reconhece Deus e no centro do que Deus é, no centro está a marca dele como Criador. Os frutos de tudo o que você produz, em algum momento, vão tender a violar essa lei, e em algum momento, o sábado. E eu achei interessante que essa história específica que ele contou era basicamente uma história sobre quebrar o sábado. Acho que devemos ter muito cuidado com a inteligência artificial. Se tivesse que arriscar, a nossa maior ameaça existencial provavelmente seria essa. Com a IA estamos invocando o demónio. Sabe aquelas histórias do cara com pentagrama e água benta, achando que controla o demónio? Nunca dá certo. Do mesmo jeito que você não se importa com uma formiga, eles não vão se importar com você. E essas coisas que estamos invocando para o mundo agora não são demônios. Eles não são maus, mas são mais como os grandes antigos de Lovecraft. Existem entidades que não estarão necessariamente alinhadas com o que queremos. Ao ouvir essas declarações, o que passa pela cabeça de vocês? Hoje em dia, todos nós interagimos constantemente com a inteligência artificial e estes são 2 dos maiores líderes da área. Um deles, que veremos logo mais, propõe uma IA hiperhumana, algo que vai muito além do que temos hoje. Qual é a opinião de vocês sobre tudo isso? Bem, é interessante, sabe? Deus nos deu a capacidade de procriar e, sabe, é Ele quem está, de fato, por trás do início da vida na procriação, mas ainda fazemos parte desse processo. E então, a ideia de que o homem começaria a criar algo que possui consciência completamente do zero, como se fôssemos deuses, sabe? Porque tudo isso é programação, é software, é hardware e está, de certa forma, criando uma sensação muito desconfortável, eu acho para mim, pessoalmente, de que estamos criando coisas, ou achamos que estamos criando coisas que basicamente nos superariam e talvez se aproveitassem de nós ou nos controlassem ou nos destruíssem ou nos dominassem. E isso simplesmente parece muito... Por quê? Porque iríamos querer fazer isso? Muitos de nós acabamos ficando seduzidos pela facilidade, pelo conforto e por toda a conveniência do mundo digital. Eu não preciso mais realizar tarefas, nem perder tempo calculando absolutamente nada. Agora, basta eu perguntar ao computador o que devo fazer.
Não preciso de mapa, uso GPS. São conveniências maravilhosas, mas nos deixam fracos e moles, nos preparando para sermos controlados, ligados e desligados como por um interruptor. É irônico. Estamos criando inteligências que, na verdade, vão acabar nos dominando. Ao mesmo tempo, estamos degradando o nosso próprio valor, meio que, sabe, nos tornando quase um fantoche que é ligado ou desligado em um sistema digital, um sistema de não comprar nem vender. É simplesmente muito sombrio. Notei que, em ambos os casos, usaram invocar, né, e demônio. Não são termos científicos, mas religiosos do ocultismo. Isso nos faz questionar qual a base dessa tecnologia, de onde vem? E me corrija se eu estiver errado, a IA foi algo que surgiu principalmente nos Estados Unidos? Tudo isso é o resultado direto de um esforço extremamente diligente e colaborativo de diversas comunidades científicas ao redor do mundo. Como você mesmo pontuou anteriormente, o objetivo central aqui é, de fato, substituir os seres humanos, irmão Andrew e Kenneth. E, naturalmente, eles fazem questão de utilizar termos de cunho religioso para tentar fundir a tecnologia com a espiritualidade. Na verdade, quando você analisa os nomes que Elon deu à sua IA, Grok é um nome cuja história, na verdade, deriva da demonologia. E ele, de fato, fez alguns tweets interessantes que veremos quando analisarmos mais a fundo o seu exposé. Mas fica muito claro que ele está ciente desse conceito espiritual por trás de tudo isso. Os engenheiros que estão participando sabem que existe uma espiritualidade, porque, no fim das contas, porque fomos projetados para ser seres espirituais, na verdade, eles têm tentado substituir isso agora. Todo o fundamento da IA é construído por pessoas que escrevem algoritmos que, em sua maioria, não reconhecem a palavra de Deus, ou se o fazem, é uma espécie de versão gnóstica dela. E, portanto, o fruto, se a árvore é má, não pode dar bons frutos. Se a árvore é boa, não pode dar maus frutos. E então, quando olhamos para a base da árvore, que é o algoritmo, que está supostamente na base de toda essa tecnologia. Isso é de Deus ou não é de Deus? E como poderia ser de Deus se os seus criadores não falam essencialmente de acordo com esta palavra? Este é o panorama geral de como eu enxergo a IA hoje. Acredito que cada um que nos assiste deseja ser um cristão que realmente crê na Bíblia. Nossa prioridade é viver estritamente segundo esta palavra. Estamos diante de um cenário onde essa tecnologia, usada para nossa conveniência, possui uma base que não está em total conformidade com a palavra. Então, precisamos ter muito, muito cuidado na nossa interação com isso, se é que chegaremos a interagir com isso. É fundamental lembrar que toda essa trajetória não começou apenas com Elon Musk e o avanço da inteligência artificial. Se voltarmos no tempo até o pai da foguetaria moderna, Jack Parsons, que foi o grande fundador do JPL. Sendo um ocultista e satanista convicto, ele dedicava grande parte do seu tempo a tentar invocar entidades e demônios. Por que isso sempre surge? Por que esse interesse oculto nessa tecnologia? Há um propósito, né? Um fim para os meios. Eles promovem uma mudança dramática na Terra, essencial para o fim dos tempos. E agora isso quase se cruza com a história do Jack Parsons. Ele era um cientista de foguetes e tem uma conexão com Aleister Crowley. É aí que você encontra muito desse ocultismo acontecendo. Mas o Musk também é obcecado por foguetes, também é obcecado pelo espaço. E acho que você realmente sacou algo aí. A intersecção entre o espírito do que Parsons e Crowley faziam é o mesmo tipo de coisa que eu diria sobre Musk e um cara chamado Jed McCaleb, que é o fundador de ambas as empresas de criptomoedas, Ripple e Stellar. E se esses não são nomes que você conhece agora, prepare-se para ouvir muito sobre eles no futuro. Porque o que estamos vendo é uma convergência da adoção de IA com aprendizado de máquina, juntamente com a adoção de uma moeda digital e novos sistemas de liquidação financeira chamados de blockchain ou tecnologia de registro distribuído. É um pouco diferente, mas é basicamente o conceito de que tudo agora passará a constar nesses registros digitais que serão vistos e poderão ser auditados por todos, praticamente o tempo todo. E supõe-se que isso traga esse grande despertar e exponha toda a fraude que está acontecendo no mundo, e você meio que está vendo isso acontecer agora com a discussão sobre o Doge, mas vamos falar um pouco mais sobre isso à medida que continuarmos.
Vamos nos aprofundar no que Elon e outros questionam. À medida que a IA cresce e se torna mais inteligente, quais serão os frutos? Quais serão os resultados finais? Vamos ver o que eles têm a dizer sobre isso. É algo que eu acho que vai ser bem importante. Conheço uma empresa que está trabalhando nisso seriamente. É uma interface neural. E voltando à situação da IA, esse é um debate bem importante. Bem importante. Tipo, se você considerar qualquer taxa de avanço na IA, nós vamos ficar muito para trás. Poderíamos estar, tipo, sabe, numa situação... Mas mesmo na situação benigna, se você tiver se você tiver uma IA ultra inteligente, nós estaríamos tão abaixo deles em inteligência que nós seríamos como, sabe, um animal de estimação, basicamente. Como um animal de estimação. Animal, era o que eu pensava. Um gato, talvez um gato. Como Elon, um gato. o gato. Seríamos isso. como o gato doméstico. Então isso não é o fim do mundo. Sabe, Não, é só você já um viu tipo o de filme? animal Pode de ser, estimação. Poderia ser, pode ser. Sabe, para quê? Mas isso, honestamente, seria o cenário benigno. Entendo. Sendo assim, um gato doméstico comum serve? Quer dizer, não curto ser um gato doméstico. Tudo bem. Sabe, isso pensa em Isaías 14, 12, 14, que fala sobre o que Lúcifer deseja em seu coração, que é, na verdade, ascender para ocupar o lugar de Deus. E Lúcifer é um ser criado. E aqui estamos nós, nesta terra, criando essas coisas que dizemos que vão nos dominar da mesma forma que Lúcifer quer dominar o universo e, na verdade, dominar Deus. E é simplesmente, isso é muito luciferiano e muito sombrio. Você mencionou antes sobre criptomoedas e esse sistema digital. Vamos ficar todos cercados por dinheiro programável. Que sistema será esse? Quer dizer, a IA vai controlar esse sistema. Pois é. A IA vai ser a interface desse sistema. Com certeza. E eu diria também que, para a maioria das pessoas, se você interagisse com um anjo caído, não pareceria que eles são simplesmente hiperinteligentes, muito além de qualquer capacidade humana? Parece existir uma clara desconexão entre eles e os seres humanos. Afinal, como você sabe, eles foram grandes anjos lá no céu. Mesmo aqui, eles ainda possuiriam capacidades que, para qualquer pessoa comum, pareceriam totalmente sobrenaturais, muito além daquilo a que estamos acostumados. A grande maioria das pessoas simplesmente não baseia a sua visão de mundo na ideia de que algo assim possa ser real. Ao compreender que a batalha entre Cristo e Satanás é uma realidade e que ambos possuem agentes atuando aqui, pergunte-se, os frutos disso aproximam as pessoas de um relacionamento baseado no princípio da sola escritura, alicerçado exclusivamente na palavra de Deus? Ou será que eles as afastam ainda mais da verdade? E, no fim das contas, acho que esse pode ser um teste simples para medir nossa relação ao interagir com essa tecnologia. Ela está sendo usada de uma forma que nos aproxima de Deus ou nos afasta? E a internet, na verdade, poderia ser um bom exemplo de como isso tem sido. Isso pode servir tanto para o bem quanto para o mal. Permite espalhar o evangelho de uma forma como nunca vimos antes. Mas as distrações e as atrocidades online são, na verdade, infinitas. Por isso devemos nos perguntar de que maneira estamos fazendo uso disso. Será que isso nos aproxima verdadeiramente de Deus e da sua palavra? Esse é um excelente teste para usarmos como nosso padrão. Sabe, também, nessa entrevista do Elon Musk, a impressão que eu tenho com as palavras dele é que a humanidade está sendo menosprezada e que a IA é apenas esse ser inteligente e criado. Mas, lembremos, não sabemos o potencial original que Deus planejou para nós antes do pecado. Parece que o diabo tenta diminuir a grandiosidade da criação divina e o propósito humano. Eu não sei quais são as reais intenções do Elon, mas... É como um ataque ao Criador. E bem, vamos ver como isso se desenrola, porque agora o que estamos vendo é que estão nos dizendo que a IA vai avançar e à medida que isso acontecer, vai criar problemas sociais, especificamente em relação ao emprego e ao sustento. E acho interessante que o Fórum Econômico Mundial tenha aquela campanha muito famosa que era "Estamos em 2030, você não tem nada e é feliz". Bem, isso também é mais ou menos a mesma proposta, mantendo a mesma perspectiva, onde ele diz que haverá abundância no futuro. Haverá abundância, mas concedida. Você recebe sua cota igual a todos como uma renda básica universal, mas dirão, ei, é uma renda alta. Você não precisará se preocupar. Muitos vão aclamar isso como uma grande vitória, mas sem notar como esse não comprar, não vender final e como isso se concretiza.
Vem do nosso laboratório em Burnaby, Colômbia Britânica. Parecem grandes monólitos negros por fora. É impressionante, ao menos para mim. Parece um altar a um deus alienígena. São máquinas realmente impressionantes. A Kindred é muito mais ambiciosa que a D-Wave. Quer construir uma IA real. O que você ouviu falar sobre IA não é o que nós queremos dizer com IA. A IA é um software capaz de realizar tudo o que um ser humano consegue fazer. Literalmente qualquer coisa que você imaginar. Os computadores já superam os seres humanos em uma vasta gama de atividades. Imagine que eles não apenas façam tudo o que nós fazemos, mas que superem o melhor de nós em absolutamente qualquer tarefa. A Kindred tenta resolver esse problema. Como construir máquinas superiores aos humanos em tudo? Existe um bloqueio mental ao pensar nisso. Pois uma pergunta comum seria: quais as aplicações disso? Imagine que por $10, digamos, eu pudesse construir uma máquina, tipo um robozinho, que tivesse dedos, olhos e tudo mais, e que pudesse fazer o seu trabalho. Melhor do que você, seja lá o que for. E eu poderia vender isso para o seu empregador por, digamos, $15 e lucrar, em vez de ter que te pagar $100 mil por ano. Agora, imagine que isso fosse verdade para cada um dos empregos. Então, é disso que estamos falando aqui. Uma mudança transformadora, completa e absoluta, como nunca se viu antes na história da humanidade, fazendo com que a Revolução Industrial pareça um pequeno detalhe na trajetória que os humanos percorreram desde que surgimos do lodo há alguns bilhões de anos. Estamos exatamente no limiar dessa transição agora. Sim, existem essas entidades massivamente inteligentes por aí, mas elas não são boas, nem más. Elas simplesmente não estão nem aí para você, nem um pouco. Do mesmo jeito que você não se importa com uma formiga, elas não vão se importar com você. E essas coisas que estamos invocando para o mundo agora não são demônios. Elas não são malignas, mas são mais como os grandes antigos de Lovecraft. São entidades que não estarão necessariamente alinhadas com o que queremos. Essa é uma pessoa que nem está envolvida em algo. Ele não sabe bem o que está fazendo, porque existem, sem dúvida, intelectos muito inteligentes e superiores por aí, e eles são anjos caídos. Pois é, né? Sabe, eu não entendo, sabe? É uma desconexão total da nossa criação. Fomos criados à imagem de Deus para servir ao seu propósito, para refletir Ele e quem Ele é. Em vez disso, estamos criando essas coisas que chamamos de entidades e as invocando, e elas devem nos refletir. Sim, é claro. E então eles vão nos dominar. Isso não faz sentido nenhum. É uma inversão completa do que a criação deveria ser nesta terra. Há tantas coisas para abordar no que ele acabou de dizer, mas eu só quero que as pessoas notem sutilmente o simbolismo na camisa dele. A maioria das pessoas pode não notar, mas aquele é o simbolismo da serpente com a cauda na boca. Essa é a base de todo o ensinamento gnóstico, de todas as sociedades secretas, de que nós somos Deus. Nós mesmos podemos nos regenerar, nós somos, na verdade, imortais. Isso é um sinal de, essencialmente, imortalidade. É muito interessante que esse tema surja várias e várias vezes, porque vocês me dizem, quem é o único que possui a imortalidade? Ai meu Deus. É só Deus. E nisso, a imortalidade que pode ser alcançada por meios artificiais é como dizer que você preferiria trocar seu corpo normal por algo como um corpo mecânico artificial, o que é só uma piada. Digo, mesmo que fizessem avanços nisso, nada é tão complexo quanto o corpo humano. É o modo como o tratamos, fruto do pecado que leva à sua degradação. Muitas soluções mundiais, como as climáticas ou a ideia de impacto humano, apenas ocultam a real causa, o pecado. O pecado é o resultado de qualquer degradação que vemos no planeta, seja por meios humanos. Assim, a moralidade básica da humanidade continua a se degradar, permitindo que os humanos encontrem maneiras de envenenar o mundo e seus habitantes, mas também o próprio conceito de que qualquer outro, além de Deus, poderia estar no controle do que acontece aqui. E os ímpios estão enchendo a sua taça de abominação. Coisas como essa IA e o que vem com a renda básica universal, a moeda global e digital, não vem de Deus. Tudo isso está cumprindo profecias bíblicas que vemos acontecer repetidamente diante dos nossos olhos.
Haverá cada vez menos empregos que um robô não consiga fazer melhor. Tudo O que fazer bem. em relação ao desemprego em massa? Este será um desafio social enorme. E eu acho que, no fim das contas, teremos que ter algum tipo de renda básica universal. Então, isso significa que as pessoas desempregadas serão pagas no mundo todo, porque Sim, não há empregos. Máquinas e robôs estão assumindo o controle. Isso eu quero deixar claro, né? Não desejo que isso aconteça, mas provavelmente acontecerá. Se minha análise estiver correta, precisamos perguntar: o que faremos? Acho que uma renda básica universal será necessária. Agora, a produção de bens e serviços será extremamente alta. Então, com a automação virá a abundância. Quase tudo ficará muito barato. Eu acho que eu acho que acabaremos adotando uma renda básica universal. Vai ser necessário. O desafio mais difícil, um desafio muito mais difícil, é como as pessoas encontram um propósito. Muitas pessoas, por exemplo, encontram seu propósito no trabalho. Então, se você não é necessário, se não precisam do seu trabalho, qual é o sentido? Você tem um sentido? Você se sente inútil? É um problema bem mais difícil de lidar. E já ouvi você ser as duas coisas, eu acho. Otimista e pessimista. Creio sinceramente que o mais provável seja a plena abundância, onde bens e serviços estarão ao alcance de todos, sem restrições ou dificuldades. Na verdade, não existe qualquer tipo de escassez de bens ou de serviços aqui na Terra. Esse é, sem sombra de dúvida, o resultado mais provável de todos. Não se trataria de uma simples renda básica, mas sim de uma renda alta universal para todos. O trabalho passará a ser opcional. Trabalho opcional, sim. Você vai trabalhar? Vou tentar trabalhar, sim. Bem, isso pode parecer ótimo, mas acho que talvez haja uma crise de sentido. Se a IA puder fazer tudo o que você faz, mas melhor, então qual é o sentido de fazer as coisas? Então acho que haverá uma espécie de crise existencial sobre por que fazer qualquer coisa. Vai ser exatamente como o Império Romano, lá no seu auge, no auge do Império Romano. Com IA e robôs. Isso é muito revelador, não é? É exatamente o que vivemos, uma repetição do Império Romano. Quando Deus nos criou no Éden, antes do pecado, Ele nos deu o jardim para cuidar. Tínhamos um propósito, tínhamos trabalho a fazer. E após a queda, foi pelo suor do rosto que teríamos o que comer. Quem não trabalha não come. Doesn't eat. Então, existe esse grande propósito no que devemos fazer na vida e em servir a Deus. E, quer dizer, se você tirar isso, o que vai colocar no lugar? A certeza com que ele fala sobre tudo isso me preocupa e acho que todos deveriam levar isso muito a sério. Com base no que reunimos até agora e considerando o que ocorreu na crise sanitária, quando o governo do Siwa emitiu aqueles cheques de estímulo, tudo foi, na prática, uma forma de renda básica universal. O resultado foi uma fraude desenfreada, tanto em empréstimos concedidos na época quanto em pagamentos feitos a pessoas que sequer existiam, que acabaram sendo roubados. Tudo isso servia de base para justificar identidades digitais e outros mecanismos para evitar que isso se repita, incluindo o uso de moeda digital e blockchain para distribuir a renda básica universal. Ao observarmos o cenário atual, fica claro que a renda básica universal se tornará inevitavelmente parte da nossa realidade. Compreender o seu funcionamento é vital, pois, embora pareça uma excelente ideia, poucos estão preparados para suas implicações. Vamos analisar isso agora mesmo, em detalhes. Just a little bit here. É muito interessante em tudo isso. O Elon Musk, ele está falando sobre essa renda universal alta e nos faz pensar quais serão os efeitos no caráter de uma pessoa, por exemplo. O que vai acontecer com características como empenho ou trabalho árduo, perseverança, frugalidade ou apenas cautela se tudo for simplesmente dado a uma pessoa com facilidade. Não sei se o Elon está considerando todas as repercussões dessa renda básica universal ou renda alta sobre a qual ele está falando. Sobre o que você disse, sem isso, nota-se uma clara crise de sentido que se faz presente em ambos os segmentos ao final.
Esses foram os pontos cruciais. O resultado final de todo esse conforto é a falta de sentido, e isso não quer dizer, veja bem, que a pobreza é significativa e o conforto não tem sentido. Significa que Deus dá bênçãos para que você possa abençoar outros ao testemunhar pelo Senhor. Mas, nesta situação, do meu ponto de vista, ao olhar para as profecias bíblicas e dizer, ei, eles querem preparar todos no mundo para adorar um falso sistema de adoração. Talvez o ponto aqui seja que eles dão o necessário para viver bem, forçando você a dedicar seu tempo à adoração e atividades comunitárias, focadas em promover o bem comum. Seu padrão de vida ou o estipêndio gratuito dependem de certas condições. Quer dizer, boa parte do dinheiro você não vai simplesmente acumular e investir na sua previdência, em ações ou qualquer outra coisa. Ele será programável, vai expirar no final de cada mês e isso será justificado para manter a economia estimulada e em constante movimento. Então não é o que as pessoas pensam que vai ser. E no resultado final, se todo mundo estiver meio que só sentado lá, uma casa fica vazio e não é preenchido com a coisa certa, então ele simplesmente voltará 7 vezes pior do que quando o deixaram. É para aí que isso parece caminhar, pois se você tem um grupo de pessoas sem propósito, Satanás estará pronto para dar um falso significado e adoração, o que a Bíblia aponta como o sistema de adoração final para o mundo. Portanto, isso deveria soar como um sinal de alerta para as pessoas que estudam esses assuntos com afinco. Duas coisas me ocorreram. Uma é a ideia de dinheiro que expira. Hoje nos preocupamos com produtos frescos estragarem antes do consumo, então compramos com cuidado para não desperdiçar, repondo sempre. Pensar no dinheiro assim, com data de validade, exigindo busca constante, como, comida fresca, isso quase vira seu modo de vida. Você depende do dinheiro e depende do sistema como se fosse, tipo, a própria vida, sabe, para comer, e é simplesmente, isso me perturba. A outra coisa me faz lembrar do testemunho de Roger Morneau, A Trip into the Supernatural, a entrevista que ele deu. Está disponível na internet. Talvez um dia a gente deva fazer uma reação a isso também. No depoimento, ele cita um escritório de advocacia ou grupo de adoradores de demônios. Havia uma sala cheia de máquinas de escrever digitando sozinhas. Anjos caídos faziam todo o trabalho para a firma, gerando fortunas pela alta produtividade. Ganhar muito dinheiro. E eles não tiveram que fazer o trabalho. Eles prestaram adoração a esses seres, esses anjos caídos. Foi justamente por causa dessa adoração que eles conseguiram obter todos esses benefícios. Isso se conecta à ideia de que, para sobreviver e trabalhar dentro desse sistema, nós também precisamos adorar. Será que isso é bíblico? Sim, é bíblico. É exatamente isso. O sistema que está sendo implementado vai falsificar a adoração que devemos prestar a Deus, mas para dá-la a este sistema falso, acabando por adorar a Satanás. Bem, na Bíblia, em Apocalipse 16, 13 e 14, este é o interlúdio ali, bem na sexta praga, que ocorre quase no final das 7 últimas pragas, as escrituras nos falam sobre 3 espíritos imundos que se assemelham a rãs saindo diretamente da boca do dragão, da besta e também do falso profeta. Na verdade, são espíritos demoníacos que realizam milagres extraordinários, com o objetivo de reunir todos os reis de todo o mundo para a grande batalha do dia do Deus Todo-Poderoso. Então, o mundo inteiro será levado a essa oposição a Deus e ao seu governo, um sistema completamente falso e falsificado, e ele usará essencialmente o espiritismo como a cola que promove essa unificação do mundo, e vemos que a IA e o trabalho que ela realizará no futuro, bem como a automação e os robôs. Basicamente, isso vai criar um sistema no qual todos nós estamos presos, e o sistema de que eles falam refere-se a invocar demônios. E eu pensei nesse versículo porque pensei, sabe, que seja na forma de IA ou não, ou se veremos de fato os espíritos dos mortos ou outras coisas, sabe, voltando à vida, qualquer que seja a manifestação que esses sinais ou maravilhas tomem, tudo isso está sendo usado basicamente para nos unir em apostasia contra Deus. Sim, com certeza. E eu acho que nós veremos essa concretização de várias maneiras, e algumas delas de formas aparentemente científicas, mas também, obviamente, fenômenos muito espiritualistas e muito inexplicáveis. Mas eu acho que tudo está conectado. Ali há muita intersecção acontecendo agora. O espiritual e o científico se sobrepõem em fenômenos. Isso remete à externalização de hierarquias que seguimos trazendo à tona.
É por isso que fizemos aqueles episódios sobre o assunto, e talvez até o abordemos mais, porque isso está preparando cada vez mais o mundo para ser espiritualizado. É aquele movimento pendular do secular de volta ao religioso, e nesse processo temos uma fusão. É isso que o hegelianismo faz. Isso cria essa fusão. Isso dá a todos o que precisam para chegar a este lugar final, onde diz no 16, versículo 16a, ou capítulo 16, 14, pois são espíritos de demônios que operam milagres que saem. E o objetivo principal dos milagres é fazer o quê? Reunir todos. Pois é. Fica claro, seja pela ciência ou pela espiritualidade, que convergem para o mesmo ponto, que o objetivo é um sistema mundial único. Quando Elon fala em renda básica universal, é curioso, pois universal significa católico. Está Pode-se certo. interpretar como renda básica católica. So you could read that. E quando entrarmos nas revelações sobre o Elon, você vai ver que ele tem vários vínculos com Peter Thiel e que passam pela Igreja Católica, pelos Cavaleiros de Malta e muitos outros elementos que o ligam a isso. No fim de todas as coisas, tudo acaba retornando à grande mãe, Roma, com seus pés feitos de ferro e de barro. É precisamente a doutrina do mistério da Babilônia que nós estamos enfrentando agora. A promessa de imortalidade que une todo o mundo sob um sistema de adoração completamente falso. Né? E no final das contas, ambos os lados estão convergindo exatamente para esse mesmo ponto. Mas isso está claramente enraizado na profecia bíblica e, na verdade, na história, porque, para mim, tudo isso é realmente babilônico, não é? É realmente apenas o mistério da Babilônia, tanto espiritualmente quanto a cidade, né? Os construtores de cidades, que o Elon meio que se vê provavelmente como uma grande figura de Nimrod ao trazer isso para o mundo. É como tentar reconstruir a Babilônia tudo de novo, é o que parece. Exatamente. Desde o início, sabe, Deus nos deu na criação, Ele nos colocou em um jardim. Está escrito em Gênesis 2:8 que o Senhor Deus plantou o homem em um jardim, e foi lá que Ele o colocou. Se avançarmos um pouco até Gênesis 4:17, depois que Caim matou seu irmão, o que ele fez? Ele partiu e construiu uma cidade, e deu a ela o nome de seu filho Enoque. Então, temos essa espécie de polaridade entre viver no jardim, viver na natureza e construir uma cidade, que é o oposto. Tá aí também em Atos 17, one pearl out and e stature, or stature in the stature 7:26 diz: de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra e determinou os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Portanto, Deus planejou que o homem vivesse sobre toda a face da terra e não necessariamente aglomerado nestas cidades. Voltamos à Babilônia, Gênesis 11, logo após o dilúvio, versículo 4. Disse o povo: edifiquemos uma cidade e uma torre que alcance os céus, para tornar célebre nosso nome e não sermos espalhados pela terra. Portanto, temos essas duas ideias opostas. Uma delas é que Deus nos criou para povoar toda a terra e viver na natureza, para sermos um com esta criação, e depois temos esta outra, em que deixamos isso e nos aglutinamos novamente em cidades, e o que estamos tentando fazer nessas cidades é alcançar o céu por outros meios. E isso faz sentido porque a cidade que estamos vendo agora é quase como a Terra, como a Starlink, por exemplo, que agora está conectando o planeta inteiro, ou está começando a conectar o planeta inteiro via satélite. Quando diz que reúne todos os reis, diz que todos eles terão uma só mente, é um mundo só. Estamos falando da Babilônia, em vez de ser apenas uma cidade, ela acabou se tornando o mundo inteiro. A sua tipologia se expande, já que não se trata mais de um local físico, mas sim de uma mentalidade, um mundo tão profundamente conectado que mesmo em um lugar remoto, você pode acabar sendo desviado. Você não compra nem leite na vila, pois tudo depende da Starlink. Ela exige sua identidade digital e te bloqueia se quiser. Sua moeda não vale nada, ninguém te ajuda por medo de bloqueio. É assim que funciona a Babilônia moderna, se concretizando espiritual e fisicamente. Fascinante de ver. Sabe, e mais cedo no vídeo também, quando estávamos assistindo, o Elon Musk mencionou uma interface neural, e eu fiquei pensando em como, sabe, a tecnologia chegou a esse ponto agora em que a ciência está tentando entrar em nossas mentes, sabe, para que alguém possa ler a mente de outra pessoa. E, embora sejamos feitos de carne, nossas mentes são, na verdade, puro espírito. Somos, em nossa essência mais profunda, seres essencialmente espirituais. O ser humano ousa cruzar a fronteira do divino, tentando desesperadamente ocupar o lugar que pertence a Deus, ao desvendar mentes e corações através do avanço da ciência moderna. Esta nova interface neural, que ainda se encontra em pleno desenvolvimento, representa, sem dúvida alguma, uma verdadeira e profunda revolução tecnológica para toda a nossa humanidade. Eu estava pensando na lei dominical e em como ela quase foi aprovada durante os anos
anos 1800. Refletindo sobre essa quase aprovação, como era, afinal, a sociedade durante a Era Dourada? Então, de 1877 a 1902 é geralmente considerado o período da Era Dourada na história americana. Foi marcado por uma segunda revolução industrial, então houve um grande avanço tecnológico. Houve um boom econômico que veio com isso e, curiosamente, também houve uma corrupção política generalizada. Soa familiar? O termo Gilded Age, Era Dourada, vem de um romance de Mark Twain intitulado The Gilded Age, A Tale of Today. A palavra gilded significa ter uma cobertura ou a aparência de ouro, mas apenas na superfície. Na verdade, o que é interessante nisso é que o Musk continuou falando sobre uma era de abundância e eu fico pensando na era de ouro que vive sendo prometida. Então, se projetarmos para o futuro, parece bem claro que, uma falsa sensação de abundância está chegando para todo mundo. Mas, na verdade, estamos cavando nossas próprias covas ao aceitar, sem qualquer questionamento, os termos de um sistema que, no fim das contas, criará a proibição definitiva de qualquer tipo de compra e venda. Se todo esse boom econômico e essa abundância que você menciona, na verdade, correspondem exatamente àquela era dourada que eles estão tentando nos vender a todo custo. Com certeza. Vamos ver no que dá. É incrível. Fica ainda mais interessante à medida que continuamos a analisar a Era Dourada na história. A segunda revolução industrial mudou todos os aspectos da vida moderna. Portanto, uma das maiores coisas que aconteceram naquela época foi a eletricidade. Os bondes, as luzes elétricas e a invenção do telefone. Grandes fábricas surgiram e as cidades cresceram de forma acelerada. E foi então que a vibrante vida noturna finalmente surgiu. Antes disso, dependíamos apenas da luz do fogo ou de uma simples vela. Ao eletrificarmos todas as cidades, a própria noite ganhou uma nova vida. Muitas vezes não percebemos que o verdadeiro nascimento dos tempos modernos veio, de fato, daquela Era Dourada. Então, quando penso no que está acontecendo agora com a IA e tudo com mais que está ocorrendo, é como se estivéssemos entrando em uma nova revolução industrial. Não sei se chamaríamos de revolução industrial, mas é uma nova revolução que vai mudar drasticamente o cenário da sociedade, assim como uma sociedade foi drasticamente transformada naquela época da história. É praticamente exatamente o que o engenheiro disse. Ele disse que isso vai fazer a Revolução Industrial parecer um pontinho no radar. Vai fazer parecer tão pequena porque agora o mundo está tão interconectado. O volume é muito maior do que era antes por causa da interconectividade. Acho que você acertou em cheio. Nós vamos ver esse enorme boom que será comparado à sua própria... Bem, chamaram de Revolução Industrial. O quê? 3.0 ou 4.0? E também foi nessa época, em que os esportes de exibição se tornaram um passatempo nacional. Surgiram mais facilidades. Tínhamos mais tempo, podíamos ficar acordados até mais tarde, havia eletricidade. Diziam que haveria menos trabalho. Com robôs e IA assumindo tudo, as coisas mudavam e tínhamos tempo para outras atividades. Foi aí que os grandes eventos esportivos começaram. Teatro e música ganharam popularidade. Performance became more popular. Teatros focavam em intriga e melodrama. Sobre entretenimento, vejam Barnum and Bailey, Buffalo Bill, Circus. Tudo surgiu nesse período. Roma se repete. Roma era muito conhecida pelo seu entretenimento público de massa, para manter todos meio que anestesiados, para meio que mantê-los na linha e felizes. Então, o que nos espera parece mesmo uma outra era dourada. Bem, havia um lado sombrio nisso também. A classe média não dispunha de tempo algum, submetida a jornadas de trabalho exaustivas e sem qualquer regulamentação, o que acabava por separar as famílias. A intensa imigração vinda do leste europeu trouxe consigo ondas de discriminação e violência, ao passo que o crescimento populacional desenfreado superou a capacidade da polícia, resultando em um cenário de profunda desordem e criminalidade naquela época. Escândalos, corrupção e suborno eram desenfreados naquela época. Basicamente, os super ricos também estavam tirando vantagem do cidadão comum, monopólios estavam se formando, a política da época também estava repleta de questões raciais e econômicas, tensões raciais e acredite se quiser, tarifas. Você ouve muito a palavra tarifas agora sobre essa administração atual. Foi nessa época que os Estados Unidos, de fato, utilizavam muitas tarifas em sua política econômica, e isso também era controverso na época. Estamos vivendo, mais uma vez, esse mesmo ciclo recorrente na história americana. Foi um período marcado por eleições extremamente acirradas, muito parecidas com as que vemos hoje, com margens de vitória incrivelmente estreitas. Apenas 0,1% decide o resultado da votação, um padrão que se repete. Era exatamente assim que funcionava a política durante a Era Dourada.
E também temos a história sobre Grover Cleveland. Ele foi o primeiro presidente a cumprir mandatos não consecutivos. Ele é o 22º e também o 24º presidente dos Estados Unidos. Ele era democrata. Agora temos isso repetido pela segunda vez na história americana com Donald Trump. Existem paralelos bastante interessantes a serem observados. O ex-presidente Trump costuma citar tarifas de quando os Estados Unidos eram uma nação próspera. É como se a história estivesse se repetindo. Naquele período, houve uma tragédia econômica, o pânico de 1893. A economia crescia rápido demais, de uma forma totalmente insustentável. As empresas se endividaram apostando no crescimento, uma grande ferrovia faliu, investidores venderam suas ações, as pessoas ficaram obcecadas por ouro. Quantos comerciais falam em comprar metais preciosos por causa do colapso? Isso também ocorria na época. Foi a pior depressão da história, perdendo apenas para 1929. 15% de desemprego. A depressão durou cerca de 4 anos. Então, o Musk está dizendo que teremos um desemprego em massa, provavelmente maior do que naquela época. A Era Dourada é um período muito interessante para se observar e entender como a sociedade é hoje. Acho fascinante o cruzamento entre governo e setor privado, pois Musk, vindo do privado, entra no governo como autoridade não eleita e agora, de certa forma, completa, somado ao avanço tecnológico e ao aumento na produção de bens e serviços, que é exatamente o que Musk dizia. Mas, junto com isso, vem, essa concretização de um sonho tecnocrático. Voltando de novo a essa interconectividade, onde a tributação pode ocorrer no momento da produção, em vez de em alguma lista auditada pela Receita Federal. Então, parte da razão pela qual eles propuseram acabar com a Receita Federal é que eles não vão mais precisar dela. A tributação pode ocorrer neste novo sistema financeiro, no momento em que o produto é criado, no momento em que o pagamento em dólar é gerado para outra pessoa. Por muito tempo, profissionais autônomos tiveram que reservar seus impostos e coisas de tipo para pagar no final do ano. Cada pequena transação financeira que você realizar será imediatamente reportada e enviada diretamente para as autoridades competentes de fiscalização. Toda a sua renda será taxada de forma automática e instantânea, sem que você possa fazer absolutamente nada para evitar esse processo. Eles teriam o poder de levar os impostos continuamente até que você não tenha mais nada, absolutamente nada, e fique sem qualquer saída possível para escapar. Na verdade, você pode ter problemas onde as coisas são removidas em excesso e agora, como tudo é feito automaticamente por IA, há cada vez menos pessoas por perto para te explicar o que aconteceu e por quê, ou para corrigir falhas, o que pode levar a uma lista enorme de problemas. Tudo isso gira em torno da ideia de que o governo e o setor privado trabalham juntos em harmonia para criar essa infraestrutura, o que é, em essência, fascismo tecnocrático. E vamos analisar muito mais esse contexto porque Musk tem um longo histórico com essa ideia de fascismo através da adoção tecnológica, que é, na verdade, o sonho do seu avô. E vamos analisar mais sobre isso no episódio sobre Elon Musk. Lembrando como era o Império Romano na época em que Cristo estava para nascer, sabe? O fato de Cristo ter nascido em uma manjedoura, sabe? Às vezes esquecemos como ele acabou nascendo em uma manjedoura. E por que foi? Porque Cristo nasceu em uma manjedoura. O motivo de ele ter acabado nascendo em uma manjedoura é que todos tiveram que retornar às suas cidades natais, ou de onde sua família ou tribo era, e foi por causa da tributação. Na verdade, foi uma política fiscal draconiana que causou todo esse deslocamento de pessoas e que, sabe, colocou José e Maria na estrada quando ela estava prestes a dar à luz. Entendo. É algo realmente muito interessante de se observar. Antes da segunda vinda de Cristo, a imposição de tributos ou um sistema monetário opressor, onde somos forçados a obedecer, talvez sob a terrível ameaça de morte, será muito parecido com o não comprar, não vender do fim dos tempos. Assim, tudo o que ocorreu na Era Dourada agitou a população e gerou algo novo e significativo. Isso gerou movimentos reformistas. Muitos movimentos de reforma surgiram, basicamente a proibição, a reforma prisional, o combate ao trabalho infantil, seja lá o que fosse. Pastores pregavam o que chamavam de evangelho social. Havia também o da libertação e o da justiça social. Isso marcou a Era Dourada. Foi um período de intensa evangelização, com grupos religiosos tentando frear a sombria espiral descendente da sociedade.
É curioso notar que, dentre as denominações que cresceram, os católicos tornaram-se a maior de todas. A cristianização da sociedade levou muitos a buscarem, de fato, o descanso dominical. Acreditava-se que tal medida corrigiria os diversos males sociais da época. Isso nos conduz ao projeto de Lei Blair de 1888, a famosa Lei do Domingo. Havia também leis puritanas sendo aplicadas por toda parte. Os adventistas foram perseguidos. Eles foram processados sob leis regionais. Foi o próprio Deus quem levantou, lá atrás, a poderosa mensagem da justiça pela fé. Eu me dediquei a pesquisar profundamente a Era Dourada para entender o contexto daquela época. E ao analisar tudo com muita atenção, percebi que a história, de fato, sempre acaba se repetindo diante de nossos próprios olhos hoje. A mensagem da justiça pela fé sobre o ministério de Cristo no santuário apagando pecados e nos guiando no tempo de angústia prepara o povo de Deus para tudo o que virá sobre a terra. Portanto, não precisamos ter medo, nem ficar assustados ou apavorados com o que há de vir, mas precisamos estar prontos e preparados para o que está por vir, porque é sério. Tudo isso acabará nos pegando completamente de surpresa. No momento em que esses eventos começarem a se desenrolar, tudo acontecerá de forma extremamente rápida. No entanto, temos a certeza de que Deus já conhece profundamente tudo o que ainda virá sobre a face da terra. Ele mesmo nos prepara, desde hoje, para que possamos permanecer inabaláveis e firmes. Precisamos ser servos, fiéis e estudantes diligentes da sua palavra, estando devidamente preparados em espírito para todas as provações que hão de vir. E assim, se voltarmos ao versículo com o qual começamos nossa análise bíblica hoje, os espíritos imundos, espíritos de demônios, saindo da boca do dragão, da besta e do falso profeta, para reunir o mundo inteiro neste sistema que tentará aprisionar e perseguir o povo de Deus. Quero dar uma olhada no próximo versículo que vem a seguir. No versículo 15 diz: Eis que venho como um ladrão. Você não sabe quando ele virá. Ele virá mais cedo do que pensamos. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Portanto, quando vemos o mundo sendo reunido neste momento por este espiritismo, por estes espíritos imundos, pela invocação de demônios e pela IA, sabemos que Cristo está muito, muito próximo de vir. E precisamos estar prontos. Precisamos vigiar, precisamos orar e guardar nossas vestes. Entreguemos de todo o coração nossas vidas a Deus. Estejamos prontos para servi-lo, pois a aprovação certamente virá. Nossa preparação de hoje definirá como passaremos por esse momento. Sei que há muitos por aí, talvez adventistas ou outros que nunca foram. Mas todos sabem, já ouviram falar sobre essa marca da besta. Quando esse sistema entrar em vigor, ele surgirá ao nosso redor, assim como Roma cercou Jerusalém em 70 d.C. O teste chega, e se não estivermos prontos, é tarde demais para nos prepararmos. Portanto, eu os incentivo, irmãos e irmãs, se há algo tocando o seu coração neste momento, se você está pensando em se preparar, se você está pensando em voltar, não espere, a hora é agora. Se não nos prepararmos agora, nunca estaremos prontos. Não demore mais para voltar para casa. E eu só quero que as pessoas por aí digam: como eu me preparo? Como eu me preparo? É nesse ponto que entender onde Jesus está e o que ele está fazendo se torna importante. Porque se você realmente acredita que ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça e que ele conhece intimamente os pensamentos do seu coração e tudo o que acontece na sua vida, então ele está pronto agora mesmo para responder às suas orações como seu sumo sacerdote. Quando você pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Qual a tua vontade para mim? Como me preparo? E buscamo-lo na sua palavra. Se pedires ao Pai ajuda, ele, bom Pai, dar-te-á o necessário para a sua breve vinda. Sendo assim, vamos orar ao nosso Pai Celestial e pedir-lhe por esse espírito de preparação. Pai Celestial, Senhor, queremos, acima de tudo, agradecer-lhe pelo teu Filho, Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Elevamos estas nossas orações, pois ele é digno, ó Senhor. Tu nos deste olhos para ver e compreender a seriedade destes tempos, os poderes e principados em jogo, para expô-los e chamar as pessoas a uma fé viva, a uma experiência profunda com a tua palavra e com o teu Filho, à plenitude da tua lei, Senhor, para que a tua lei é o grande padrão que podemos defender, que o mundo odeia, que o diabo tem odiado desde o princípio. E ele continuará a odiar aqueles que defendem isso e defendem ir ao nosso sumo sacerdote, pedindo perdão pelos pecados e pedindo pelo teu Espírito para realizar a obra que precisa ser feita para dar a mensagem do alto clamor. Portanto, Pai, por favor, abençoa todos aqueles que ouvirem esta mensagem para que tenham a força e a coragem de te buscar, de fazer a tua vontade, para que seja feita na terra como no céu. Em nome de Jesus, oramos. Amém.